Você é muito importante. É interessante como a situação das pessoas muda completamente na área psicológica quando as circunstâncias da vida são adversas. Muitas situações trazem ao homem uma condição de estar muitas vezes até depressivo porque as circunstâncias não estão favoráveis. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que pessoas importantíssimas, personagens que fizeram a história bíblica, eles também tiveram esses momentos de depressão, esses momentos de tristeza que levaram eles a duvidar até mesmo de sua personalidade. É interessante que algumas dessas personagens bíblicas, elas formam uma, um exército importante na defesa da fé. Grandes profetas como Elias tiveram seus momentos de depressão. Elias, depois de vencer 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 de Azera, ele deitou-se após uma ameaça da rainha Jezabel de que iria matá-lo. Ele fugiu para o deserto, deitou-se embaixo de uma árvore conhecida como zimbro, e ali ele pediu a Deus a morte, porque ele achava que não tinha mais sentido viver. Mas veja que esse profeta, ele já tinha feito milagres, como ressuscitado o filho da viúva de Sarepta e muitos outros milagres que estão relatados na palavra de Deus. Mas Deus mostrou para ele que não era ali que ele iria morrer. Ele tinha ainda uma missão muito importante pela frente. E Deus o levantou, deu forças para que ele pudesse prosseguir naquela empreitada de ser um dos maiores profetas, se não o maior do Antigo Testamento. E nós vemos que várias personagens bíblicas, homens que tiveram uma importância muito grande na sua época, eles também passaram por momentos difíceis que levou eles a pensarem que não significavam nada. Mas, infelizmente, é assim que a nossa mente funciona. Nós vemos aí pessoas que têm entrado em profunda crise de depressão por causa da situação que estão passando no momento. E eles se julgam pessoas que não significam nada. Mas eu quero dizer nesta meditação é que você nem imagina a importância que você tem. Você é importantíssimo no contexto de todo o universo e você tem uma missão a cumprir nesse mundo. Você não está aqui por acaso. Muitas pessoas têm ignorado a sua missão. Muitas pessoas pensam que vivem por viver, nasceram simplesmente por nascer e que sua vida aqui não tem nenhum significado e nenhum objetivo. Mas não é verdade. Tudo está dentro do plano de Deus para que você tenha a sua missão neste mundo. E muitas outras personagens, nós vamos citar apenas algumas, eles tiveram esses momentos de depressão, onde eles chegaram à conclusão de que não significavam nada no contexto universal. Então, alguns destes homens, eles chegaram a fazer declarações de que eles não tinham valor nenhum. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, quando ele meditava na sua condição de não conseguir se libertar do pecado que estava na sua carne, fazendo reflexões, ele diz no livro de Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele reconhece que ele só pode ser livre do corpo da morte pela graça de Cristo. E ele diz: mas graças a Deus,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. É isto que Deus mostra em diversas passagens da palavra de Deus, que Ele é que faz a diferença para que o plano estabelecido por Ele para a vida de cada pessoa no mundo se concretize. É por isso que o homem que tenta viver por si, que tenta viver dentro de um plano estabelecido por ele próprio, sem considerar a presença de Deus em suas vidas, esse homem ele vive uma vida vazia. E muitas vezes ele chega a tirar a sua própria vida porque não vê sentido, não vê razão para continuar vivendo. Interessante que Moisés, ele foi um homem muito valoroso. E vou citar uma passagem onde Moisés ele é confrontado com o próprio Deus. Moisés, ele passou a sua vida, 40 anos da sua vida no deserto. 40 anos da sua vida ele passou dentro de um palácio. E dentro do palácio de Faraó, ele recebeu instrução dos melhores mestres, de pessoas gabaritadas, de pessoas conceituadas. Ele aprendeu o que era a cultura egípcia e ele foi um homem muito sábio, muito inteligente. Depois ele teve que fugir porque ele acabou matando um egípcio num conflito que esse egípcio teve com um dos seus irmãos israelenses, dos seus irmãos do povo de Deus. E ele teve que fugir porque o faraó prometeu que iria matá-lo, e ele fugiu e se refugiou na terra de Midian, casou-se ali com a filha de Jetro, e ali ele viveu 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Então, 40 anos do palácio, 40 anos pastoreando ovelhas. Qual era a conclusão da mente de Moisés naquele momento em que Deus o encontra no deserto? Pela primeira vez Deus fala com ele. Ele já estava achando que a sua vida estava praticamente encerrada. 80 anos, e ele até no Salmo 90, que é o salmo de autoria, o único salmo de autoria de Moisés, ele diz que a vida de um homem é de 70, que quando ele tem muita saúde ele chega até os 80, mas a medida desses 10 anos é enfado e canseira. Então ele estava já achando que a sua vida estava no final. E é nesse momento que Deus aparece para Moisés num arbusto em chamas, numa sarça ardente. E ali Moisés vê que algo está acontecendo que não é normal, porque aquele arbusto ele queima-se, ele pega fogo, mas não se deteriora, não queima, não vira carvão. Ele continua queimando, 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 e ele vê que alguma coisa ali não está de acordo com a ordem natural das coisas. E ele se aproxima, e Deus fala com Moisés: tira os sapatos de teus pés, porque a terra onde estás pisando é terra santa. E esse diálogo se prolonga porque Deus tem agora o plano para a vida de Moisés estabelecido. Ele já tinha esse plano, mas agora ele vai colocar em execução. E ele tem que conversar com Moisés para enviar Moisés. Mas vejam que diálogo que Moisés tem com Deus. Moisés não se acha preparado. Ele não se acha em condições de assumir aquele compromisso que Deus tem para a sua vida. Na verdade, aquilo tudo que Moisés viveu foi apenas preparação. Ele viveu 80 anos sem ter, na verdade, um objetivo na vida. Moisés não tinha feito nada de extraordinário que ficasse registrado na palavra de Deus. Ele apenas havia sido tirado das águas, ele apenas havia sido criado no palácio de Faraó. Durante 40 anos ele viveu lá dentro, e depois ele fugiu, foi para Midian, e lá ele viveu mais 40 anos no deserto. Nada de produtivo. Agora, aos 80 anos, Deus o chama. E aí iria começar a verdadeira epopeia, que ficaria registrada na palavra de Deus como a libertação do povo de Deus do Egito, o Êxodo. E ele teria que ser liderado por Moisés, porque Moisés estava preparado. Deus o havia preparado e ele nem sabia. E ele não
não queria assumir essa responsabilidade. Então, vejam como Deus se aproxima de Moisés e fala com ele. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9, Deus fala com Moisés da seguinte maneira: E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo. Não vai depender somente da tua capacidade, Moisés. Eu estarei no controle. Eu estarei contigo, te capacitando a fazer coisas extraordinárias. E esse diálogo, ele se prolonga, e Moisés achando razões para não ir. E Moisés coloca diante de Deus a sua limitação. Aquilo que talvez tenha afligido a vida de Moisés durante todo esse período que ele tinha vivido, de 80 anos. Ele diz para Deus, como justificativa para não cumprir o objetivo da sua vida, a sua missão aqui neste mundo. Olha que coisa interessante que Moisés diz para Deus. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés estava colocando as suas limitações como empecilho para que ele não pudesse realizar aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Quantas vezes nós nos fazemos também de rogados e colocamos as limitações que o mundo coloca diante de nós, as adversidades, os problemas e as lutas, para justificar alguma coisa que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ah, aconteceu isso. Ah, eu estava doente. Ah, eu estou com problemas de saúde. Muitas vezes, esses problemas que nós temos, eles são exatamente para nos fortalecer, para entender que nós dependemos da graça, do poder, da misericórdia, da atuação de Deus em nossas vidas, da direção do Espírito Santo. Entenda que esse momento que você passa de adversidade, de lutas e de problemas, é um momento de preparação. Deus está fazendo algo tremendo na sua vida, mas para isso, Ele precisa trabalhar no seu espírito, nos momentos de dificuldade. Entenda como Deus quer que você renove o seu entendimento espiritual. Como Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa revelação que Deus faz na vida do homem é exatamente quando ele passa por momentos de grande dificuldade e consegue sobreviver. Existem pessoas que colocam as adversidades como um problema maior, e a grande maioria dos homens, até os personagens bíblicos que nós aqui citamos, eles colocam diante de Deus essas limitações. Quando Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava ali escondido, porque lagar não é lugar de se malhar o trigo. Ele estava fora do lugar que deveria ser o lugar para malhar o trigo. E ele estava malhando no lugar onde se pisavam as uvas. O lagar é onde se pisa as uvas. E o Senhor fala com ele através da palavra de Deus. Diz que o anjo do Senhor falou com ele que ele era um varão valoroso. E ele falou: olha, como que eu sou um varão valoroso se a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai?
não tenho condições de fazer esta obra para a qual Deus está me chamando. Colocou as limitações, as adversidades, os problemas. Olha, Deus, nossos pais falam que Deus livrou o povo do Egito, que Deus fez tantas maravilhas. Cadê esse Deus? Mas ele se esqueceu de que o povo estava passando por aqueles problemas, aquelas lutas e aquelas adversidades exatamente porque havia se desviado do caminho do Senhor. Ninguém mais queria saber de Deus. Hoje, a nossa sociedade caminha para uma situação caótica exatamente porque a grande maioria das pessoas, não vou dizer ninguém porque tem muita gente que busca Deus, mas a grande maioria das pessoas não está interessada em saber das coisas de Deus. E quando vem a adversidade, ele está completamente desprovido espiritualmente, porque quando Deus fala, vai e eu serei contigo, ele está dizendo, eu vou te capacitar a passar por essa luta, por essa adversidade, e você será mais do que vencedor por aquele que te ama. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não somos mais do que vencedores pela nossa capacidade intelectual, pela nossa riqueza, mas é Deus quem nos capacita a ultrapassar todas essas provas, vencer as barreiras e sair lá no final como mais do que vencedor. E Moisés foi mesmo criando essas situações de adversidade, colocando diante de Deus esses problemas, ele foi desempenhar essa função e foi bem sucedido porque Deus era com ele. Então, o importante é que você tenha no seu coração esta posição de que isso vai passar. Esses momentos pontuais de dificuldade não podem levá-lo a extremos depressivos. Você tem que confiar que Deus vai fazer a diferença na sua vida, porque você nem imagina quanto você é importante para o contexto do universo e para o plano de Deus. Você é importante, muito importante para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, te livre de todo mal e firme com Jesus. Fique com Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. É que nós oramos por você e por sua família, em nome de Jesus.